Ter um sorriso bonito se tornou um dos principais desejos do ser humano. Não é de hoje que a cultura popular diz que o sorriso é o nosso cartão de visita. Mas para que isso aconteça, inúmeros cuidados e procedimentos são necessários. Um deles é tratado pela ortodontia, assunto que será retratado hoje no Viva com Saúde. Doutora Maria Eduarda Ribeiro, bem-vinda. Olá, Fernando, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui hoje. Doutora, para a gente começar, com quantos anos os pais devem levar os filhos ao ortodontista pela primeira vez? Olha, Fernando, o ideal é que os pais levem as crianças de 6 a 7 anos, porque nessa fase, os primeiros molares permanentes da criança, que são muito importantes para nós ortodontistas, para nosso diagnóstico, eles já nasceram e já estão na boca. Então, esse seria o ideal. Só que existem algumas exceções. E essas exceções são crianças que às vezes chupam bico e dedo com mais de 3 anos de idade. Quando a criança tem problemas na fala também, deglutição, o pai tem que ficar atento a isso e assim que ele detectar, já levar diretamente ao ortodontista. Doutora Maria Eduarda, você citou aí sobre as crianças que chupam dedo e chupetas. O tratamento é o mesmo? Não, o tratamento é um pouquinho diferenciado. A gente não usa o aparelho fixo nas crianças de primeira instância. Primeiro a gente coloca o aparelho disjuntor de Haas ou Irax, que são os mais usados, com uma grade, para a criança não levar o dedo ou a chupeta no palato, que é o céu da boca. E qual que é a fase ideal para iniciar esse tipo de tratamento? A fase ideal, para o pai levar a criança, seria de 6 a 7 anos, mas para o início do tratamento seria o ideal aos 11 anos para as meninas e aos 13 para os meninos, porque nessa fase ocorre o crescimento facial e nós ortodontistas conseguimos intervir com alguns aparelhos que evitarão, quando adultos, de ter que fazer cirurgias faciais e ortopédicas. Existe algum tipo de restrição em relação à idade para usar o aparelho? Não, Fernando. Nós temos restrições em alguns outros aspectos, mas em questão de idade não. Temos restrições no sentido de periodontia, quando o paciente tem algum sangramento gengival, mas idade não. Hoje em dia nós temos alguns aparelhos que diminuem o tempo de tratamento e os aparelhos estéticos, que são aqueles aparelhos transparentes que os pacientes com idade mais avançada podem usar tranquilamente. São os aparelhos de cerâmica e nós temos vários tipos dele hoje em dia. Queria falar sobre isso. Quantos tipos de aparelhos que existem? Temos vários tipos de aparelho. Hoje em dia nós temos já a ortodontia lingual, que é invisível, temos os aparelhos estéticos, temos os aparelhos convencionais e o aparelho que hoje em dia é a sensação do momento, que é o aparelho autoligado. Ele diminui bastante, normalmente até 50% do tempo de tratamento, diminui também, é mais fácil de higienizar, o paciente consegue higienizar mais fácil porque ele não utiliza as ligaduras elásticas, as famosas borrachinhas. Que o problema é que às vezes os adolescentes gostam de usar essas borrachinhas, porque é legal, mas é uma opção legal para os pacientes acima de 30 anos, acima de 25 anos, que não querem utilizar o aparelho convencional, utilizar borrachinhas. Ele fica esteticamente mais bonito e também tem a questão dos fios, porque os arcos que nós usamos nesse aparelho autoligado, eles são termoativados. O que isso significa? O aparelho ele é ativado aos 27 graus. A nossa temperatura corporal é de mais ou menos 36 a 37 graus. E com isso, nós podemos, o aparelho, o tempo todo que ele está, os 30 dias que ele está na boca do paciente, sem fazer a manutenção, ele está sendo ativado. Já o aparelho convencional, com o uso das borrachinhas, as próprias ligaduras, com 72 horas, elas perdem elasticidade, fazendo com que o tratamento do paciente demore mais um pouco. Mas a gente não descarta o uso do aparelho convencional, porque o autoligado é uma tecnologia nova, mas que já foi estudada há muito tempo e eu tenho usado muito no meu consultório e agrada muito aos meus pacientes. Visualmente falando, o que muda, qual que é a diferença desse autoligado com esse aparelho convencional que a gente é acostumado a ver?
O aparelho convencional, a gente usa as ligaduras elásticas, as borrachinhas, e o autoligado não. O autoligado ele tem um sistema que se chama Easy Clip, porque nós ortodontistas abrimos um clipezinho, colocamos o arco e fechamos. Ele é mais bonito visualmente, mas há quem goste também de usar o aparelho convencional com as ligaduras elásticas, sem problemas. Doutora Maria Eduarda, quanto tempo em média dura um tratamento? O tratamento do aparelho convencional normalmente são de 12 a 36 meses, podendo chegar até 48 meses. Claro que existem algumas exceções, onde o paciente precisa de ficar um pouco mais de tempo. Existem pacientes com mordidas abertas, isso só o ortodontista vai poder dizer para cada caso. Mas o aparelho autoligado, como ele reduz em 50% normalmente, o tratamento de 1 ano e meio são 18 meses a 24 meses. Tá certo. Existe uma receita, um segredo para a pessoa ter um sorriso bonito? O segredo para se ter um sorriso bonito é ir regularmente ao dentista. Hoje em dia as mães estão mais conscientes, então elas já começam a levar a criança desde pequena. Então é mais fácil da gente conseguir conciliar um tratamento legal, a gente faz a questão das cáries, limpeza de 6 em 6 meses seria o ideal. No máximo de 6 em 6 meses, quanto antes levar e começar a levar a criança desde o aparecimento do primeiro dentinho, para a gente já ir fazendo um tratamento legal, para a criança ir se ambientando e é isso. Muito bom. Quais são as responsabilidades de uma pessoa que usa o aparelho ortodôntico? Escovação totalmente correta, uso de fio dental. A gente tem hoje um instrumento que ele se chama passa-fio. Ele é como se fosse uma agulhinha descartável, que você passa o fio por ele, passa facilmente pelo aparelho. Uso de escova interdental, mas o principal são a escovação normal e o uso do fio dental. Se o paciente precisar, às vezes um enxaguante bucal 2 vezes por semana. Muito bom. Doutora Maria Eduarda, para a gente finalizar, que dicas que você deixa para quem já usa aparelho na idade adulta, para as mães que estão levando as crianças pela primeira vez no dentista? O ideal é que as mães levem mesmo as crianças desde pequenas, porque às vezes antes dos 6 anos, aos 7 anos, nós podemos detectar alguma coisa que os pais não conseguem ver em casa. Então, se a gente consegue ver isso bem pequeno, com a criança bem pequena, a gente já consegue pegar ela na fase de crescimento e ir tratando normalmente com tranquilidade. Para os pacientes adultos, é ficar de olho nessa questão de limpeza, de gengivite, porque se a gengiva tiver com sangramento, você tem que avisar o seu dentista, porque da gengivite pode ocorrer uma periodontite e ocorrer uma perda óssea. Mas nessa questão é só ficar de olho mesmo. Depois que a pessoa tira o aparelho, que o paciente tira o aparelho, eu aconselho fazer um clareamento dental, que dá um ar estético bem bacana, e os pacientes estão ficando muito felizes com o resultado. Tá bom, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, obrigado pelos esclarecimentos e parabéns pelo sucesso na cidade de Arcos. Muito obrigada, Fernanda, eu que agradeço pela participação, agradeço pelo convite e um bom dia. Sempre bem-vinda. Obrigada. Oeste Notícias fica por aqui, obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima edição. Até lá!